pessoal, tudo bem? Bom, no nosso programa de hoje, no quadro Nossas Vivências, mais uma convidada super especial. Aliás, roda logo essa vinheta, porque eu tô doida pra contar quem é. Eu gostei dela do primeiro vídeo que eu vi. Agora, eu virei fã mesmo, depois que a gente começou a trabalhar juntas e a dividir o palco do encontro. No lugar daquela personagem espevitada, danada, que tinha resposta pra tudo, eu encontrei uma mulher doce, carinhosa, generosa, amiga e firme. Ela é sempre pronta para defender qualquer tipo de pessoa que esteja sendo alvo de algum preconceito. E isso me encantou nela. Por isso que eu estou muito feliz de voltar a dividir um sofá com Maíra Azevedo, Te Amar. Poxa, que delícia! Você me emocionou com a apresentação. Oh. Você que sempre foi muito generosa, muito gentil. Imagina. Sabe como é com todas as pessoas. E eu sou muito grata a você por todos os espaços que você me deu, por todas as oportunidades. Eu reconheço isso. Estou muito feliz, porque, gente, quem não sabe, a primeira pessoa que me mostrou um vídeo da Maíra foi o meu cabeleireiro. Marcos. Aí ele falou assim, já viu, você conhece a Te Amar? Eu falei, não. Aí ele falou, olha aqui, era ainda os vídeos que ela fazia prendendo no retrovisor do carro, né? E aí eu fiquei muito impressionada. E aí quando a gente começou a se relacionando, até que ela virou parceira efetiva do programa, com um quadro no programa. Queria saber por que você resolveu falar de relacionamento. Assim, em que momento era aquele quando você começou? Porque aqui ainda era um campo, era um descampado. YouTube, você tá aqui já há muito tempo. Comecei, sabe, eu sempre uso aquela música de Peninha para poder definir. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo. E quando eu vi, eu era completamente eu. Uma colega tinha me pedido um conselho, né, sobre relacionamento. Sim. E era um relacionamento tão ruim. E eu também tinha passado por um relacionamento muito ordinário, né? Eu tinha passado por uma relação onde um cara que eu me dedicava e aquele cara não reconhecia. Sabe aquele tipo de homem que às vezes suga a nossa energia, mas não contribui com nada? Eu tinha passado por esse relacionamento e essa minha amiga me pediu um conselho. E aí eu brinquei assim com ela, fiz, olha, eu tô sem paciência, eu vou gravar. Porque quando você tiver dúvida, você assiste de novo. Era essa a minha intenção, sabe? Era uma espécie de brincadeira. E aí, quando eu fui vendo o feedback de outras mulheres, eu fui percebendo a quantidade de mulheres que se submetem a relações que são perversas, né? Que são ruins e que não se dão conta porque a gente está sempre associando relacionamentos ruins a relacionamentos que têm agressões, e em especial agressão física. Pois é. E aí eu fui mostrando que tem várias coisas que acontecem, que esse relacionamento que eu passei era um relacionamento abusivo, né? Porque foi um cara que eu consegui emprego, e esse cara, no emprego que eu consegui pra ele arranjou uma outra namorada nesse emprego e eu tava ali sendo exposta, sem nem ter noção. E aí eu fui mostrando a quantidade de mulheres que trabalham, que dá o cartão de crédito por debaixo da mesa pro cara. E aí eu fui percebendo que as mulheres se identificavam comigo porque tava ali uma mulher que não era uma mulher de beleza padrão, mas que tava falando que é exatamente quando você vê uma mulher bonitona falando, você faz, não, mas a história dela não é igual a minha. Mas é uma mulher comum. Eu era uma mulher comum ali falando de histórias reais, né? Que algumas delas tinham acontecido comigo, ou de pessoas próximas a mim. Quer dizer, de início, você foi aquela colega da escola que também já te pediu um conselho? Porque eu era. Eu era também. Eu era a pessoa que, para quem... Eu nem namorava e já dava conselho, gente, pra vocês terem uma ideia. Então, a coisa era... Eu tenho uma característica que eu não sei explicar o que acontece comigo. Eu tô em um lugar, assim, tô no ônibus, sentada ali, a pessoa olha pra mim e começa a conversar. Tipo assim, começa a me contar sobre a vida e às vezes eu tô, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Não conheço essa pessoa direito, né? Porque às vezes até pra gente dar um conselho, a gente precisa ter um mínimo, né, de informação. Isso acontecia muito comigo. E eu acho que eu tenho uma característica também, que é esse meu probleminha de falar exatamente o que eu penso, entendeu? Né? Pois é. Não vai ficar medindo tanto, vai falar o que você realmente... com todo respeito, com todo carinho, não, mas eu... Você é uma pessoa muito educada. Então, assim, claro que você vai fazer isso com educação, mas, assim, você fala, né? Eu falo. E eu acho que isso chega quando a gente fala vindo de verdadeiramente, né? Eu acho que, no fundo, passa que a gente, de alguma maneira, quer realmente ajudar. E a minha intenção sempre é assim, ó, tipo assim, eu digo, sabe, às vezes essa pessoa precisa de alguém que diga a ela aquilo que talvez ela já sabe, mas ela não quer. Então, assim, você acha meu relacionamento ruim? Amigo, eu acho. Eu acho que ele não é bacana com você. Eu acho. Muitas vezes eu fico calada. Eu sou aquela pessoa que, assim, se ninguém me perguntou, eu tô aqui calada. Bora todo mundo, tá lindo pra todo mundo.
Mas se pedir minha opinião... E já perdeu a amizade por isso? Não, até Não? porque assim, eu sou privilegiada. Aham. Eu sou privilegiada. Eu tenho as melhores amigas e os melhores amigos do mundo. Eu acho que são as pessoas que tinham que fazer parte da minha vida, sabe como é? Os meus amigos todos sabem que eu sou assim. Então, quando eles me perguntam, eu digo, você já sabe que você quer a verdade, você sabe que eu vou falar a verdade. Então, isso já virou meio que uma piada entre a gente. Eu sou muito grata, assim, às pessoas que eu me relaciono, que eu escolhi chamar de amigos, assim, não é qualquer pessoa. São muitos, são poucos? Eu conto na mão, mas eu acho que é uma quantidade grande, porque são 10, Olha. sabe? São 10, assim. Agora, dentro desses 10 tem os núcleos, né, de Sim. comando. Não, e tem aqueles amigos que são para uma determinada situação, às vezes outros que são para outra, né? Eu tenho meus amigos, assim, eu tenho esse amigo aqui para eu falar sobre esse tipo de coisa. E eu também tenho um amigo, apesar de que eu adoro reunir os meus amigos. Os meus amigos todos se conhecem, eu faço questão, né, de ter essa relação. Mas eu tenho um amigo de cada espaço que eu ocupo, sabe como é? Eu tenho meu melhor amigo, que é um amigo desde que eu tenho 13 anos, que essa amizade nunca mudou, que é Lázaro Ramos, que é muito engraçado, que hoje em dia eu entendo algumas coisas que ele falava pra mim, quando ele já tava, né, trabalhando na televisão, que eu não conseguia compreender. Aí, às vezes, hoje eu ligo pra ele pra pedir desculpa. Eu digo, ai, você lembra aquilo que você me falou naquela época, não sei o quê? Não. Aí, às vezes, ele nem tá lembrando. Eu digo, não, mas eu lembro, eu quero te pedir desculpas, porque agora eu consigo compreender exatamente o que você tava falando, né? Tenho minhas amigas no terreiro, sabe como é? Tenho minhas amigas da vida, né? Aquelas amizades que surgem, que a gente não sabe explicar exatamente. Minhas amigas de infância. Eu sou muito grata. Eu acho que eu tenho os melhores amigos do mundo. Então me fala, esse bordão que é tira o sapatinho e bota o pé no chão, como é que ele surge? Vou te contar primeiro uma coisa, né? Eu sou baiana. Né? Isso Sim. é uma coisa muito importante de ser dita, porque eu tava até agora lembrando ali, né, quando eu tava me arrumando pra vir pra cá, que a gente usa expressões que às vezes não faz sentido pra ninguém, mas pra gente faz. Eu vejo uns vídeos que você faz maravilhosos, assim. Por exemplo, a gente nunca fala assim, quando vai chegar uma pessoa que você não gosta, a gente não fala, aí vai chegar aquela pessoa, a gente faz, vem. Vem. Só a gente vai conseguir entender que é uma pessoa desagradável. E aí, o tiro sapatinho, na verdade, é uma colega minha antiga, né, anterior de um trabalho que eu tive de telemarketing, que a gente sempre falava sobre isso, que é tipo, cai na real. Não tá vendo que não vai ter... O sentido é esse, né? Olha, então assim, a gente brincava muito com isso. E quando eu comecei a fazer os vídeos, eu percebi que essa frase se encaixava muito bem no que eu queria dizer, que era, caia na real, essa relação não é bacana pra você. Observe isso, né? Só que eu entendi, Fátima, que a melhor forma de você convocar alguém para reflexão é por meio do humor. Porque você primeiro ri e depois você vai se identificando. Porque eu tenho total consciência que quando eu falo de forma mais afirmativa, ainda mais eu sendo a mulher que eu sou, com a cara que eu tenho, eu me torno chata, eu me torno agressiva. Por ser negra, por ser mulher. Negra, sabe? Por as pessoas acham que você tem que ser... Então, eu tenho que ser sempre muito... Então, assim, quando você faz engraçado, porque, entenda, historicamente, estão acostumados a ver mulheres como eu no lugar do escárnio, da piada. Então, é massa rir comigo, sabe? Como era massa rir de pessoas como eu, né? Rir de mim. Mas aí, quando eu faço a piada, mas, na verdade, a piada é um convite à reflexão, a pessoa toma um susto, sabe? Assim, e eu me dei conta disso de uma vez que eu estava em um evento no Ministério Público, lá na Bahia. E aí, daqui a pouco, entrou uma senhora com uma bengala, e aí eu querendo fazer xixi, ela precisa falar com você, aí eu naquele dilema, né, e entre ir no banheiro e atender ela, e ela faz assim, eu preciso te agradecer. Aí eu falo, por quê? Aí ela fez, eu tava passando por um momento muito ruim na minha vida, e eu tinha pensado, inclusive, em desistir de viver. E aí eu fui pesquisar como é que eu poderia fazer isso, e de repente apareceu um vídeo seu. E aí eu assisti o primeiro, assisti o segundo, assisti o terceiro, fui assistindo, e quando eu vi já era de manhã, e eu desisti. Nossa. Da ideia. Ai. E aí ela falou, primeiro eu ri. E depois eu entendi que você estava falando de mim. Aquela mulher que parecia uma senhora, ela tinha 45 anos. Meu Deus. Ela estava de bengala porque ela sofria violência física todos os dias do antigo parceiro. E ela fala que depois dela ter assistido uma jornada de vídeos meus, ela decide se separar. E aí ela falou pra mim, e foi nesse dia que eu entendi. Eu fiz, nossa, eu nunca imaginei que teria esse tiro sapatinho e bota o pé no chão. Poderia ter. De fato... colocar mulheres para cair na real. Fora que e faz com que a gente preste mais atenção. Então, por exemplo, até hoje eu lembro da primeira vez que eu ouvi, que você dizia para a pessoa assim, para com isso, Bé. Você conhece a pessoa há 6 meses e agora não vive sem ele? Não vive sem... Tira o sapatinho e bota o pé no chão. É, e o é oxigênio, isso. eu lembro desse É o oxigênio. É oxigênio, cara. É isso, quer dizer, então você começa a rir, mas aquilo fica em você. Você grava aquilo e não tem. E para quem você pede conselho de relacionamento?
Eu acho que a gente faz uma troca. Eu tenho minhas amigas, né? Tem Val, bem-vindo, Magali e o próprio Lázaro. Lázaro, por muito tempo, ele se tornou mesmo... É um bom conselheiro? Excelente. E ele dizia que eu tinha um dedo... A primeira pessoa que me disse que eu tinha dedo podre foi ele. Ele faz, Maroca, você não sabe escolher. E aí, o que é que aconteceu? Toda vez que eu começava a namorar, eu queria que ele conhecesse o cara logo. Aí eu ficava, tipo... Igual como você ficava comigo. Tipo, pode? Uhum. E aí eu me lembro que toda vez que ele conhecia um cara, ele dizia, esse daí. E aí se ele falasse que não fosse, eu já ficava tensa, sabe? Aí eu me lembro que quando ele conheceu o Marcos, ele falou, gostei de seu namorado, viu? Aí eu falei, ai meu Deus, acertei. Oh, acertou, né? Vocês já estão acertei juntos mesmo. desde 2017. 8 anos. 8 anos. A Ana chegou, mamãe de um filho só, agora mamãe de 2 filhos. Mudou muito. É diferente ser mãe de uma menina, mãe de um menino? A questão, acho que não é nem ser mãe de uma menina. A preocupação que é muito diferente. Eu até falei isso naquela carta que eu escrevi pra ela, porque eu fico tensa, né? Eu tenho uma filha, eu coloquei uma mulher no mundo e a gente sabe como corpos femininos são desrespeitados no nosso país. Então eu tenho essa tensão. Mas dentro da criação, não é a questão da diferença, é a questão do comportamento, que eles são duas pessoas completamente distinta. Enquanto a Ladé é paz. Tranquilo, aqui, sempre tranquilo. Foi tranquilo. Você, inclusive, que estimulava que ele corresse e ele aqui com uma olhada, ele me entendia. Ela não, ela é uma calmaria, o outro é ventania, sabe? Ela é ventania, ela quer aqui, ela vai driblar tudo, ela vai resolver, ela vai criar, ela vai te questionar, ela me desafia, mas é um desafio, inclusive, positivo, porque ela me tira do lugar comum, sabe? Ela me obriga a repensar minhas posturas, sabe? Enquanto a Ladé me estimula a aprender mais, sabe? São dois lugares diferentes, assim, mas que, ao mesmo tempo, são dois lugares que me movem e que eu sou muito grata. Mas é muito... você se sente, assim, preparada para eles, por exemplo, a Ladé vai fazer 17 domingo. 17. Você se sente preparada para vê-lo, por exemplo, indo? A gente nunca tá, né? Não tô. E agora ele fez intercâmbio. Você sabe que eu saí. Foi. Eu fui atrás. Não. Com a Ana e tudo. Eu digo, eu vou também. Aí fiquei... Você fez um intercâmbio também? Eu fiquei uma semana, pelo menos uma semana. Ela falou, vou ficar uma semana aqui para prestar atenção, para ver... Para dizer tudo. No dia de ir embora eu chorava. E ele assim pra minha cara, tipo... Quanto tempo ele ia ficar lá? 2 meses, mas pra mim era a primeira vez que meu filho tá, tipo assim, em outro continente, né? Sozinho. E eu, meu Deus do céu, e ele me ligava de chamada de vídeo, tô saindo, mãe, eu peguei um ônibus aqui, não sei o que, fui pra tudo que ele não faz direito. Tudo que ele não fazia aqui, e aí ele vivendo essa experiência. E é muito engraçado, e é importante dizer isso, Fátima, que tem coisas que ele não faz aqui, porque eu não permito que ele faça por ele ser quem ele é, por ser um jovem negro, sabe? E que ele tava podendo experimentar lá, porque parece que a gente tá falando de uma coisa assim, classista, mas não é. É quando você é mãe de um filho preto, você tá o tempo todo tensa para assegurar que seu filho tem um direito à vida. Sabe? E é muito cruel. Cruel para mim e cruel para ele, porque às vezes eu preciso dizer para ele que tem determinados lugares ou determinados horários que eu não quero que ele vá. Eu lembro muito de você dizer para mim que determinadas roupas, casaco com capuz. Isso para mim, assim, eu aprendo muito nas nossas conversas, porque eu tenho um interesse real de entender. Então, quando você me disse uma vez que mochila, que guarda-chuva... Guarda-chuva. Porque tem um episódio de um cara que foi assassinado porque tá com... Então, assim, pensaram que era um fuzil. Que era um fuzil. Então, assim, eu tô sempre conversando com ele. Agora, hoje em dia, que ele vai pra escola de transporte escolar, ele pode usar o casaco com... capuz. Mas só na escola. Ele sabe disso. Tem as regras, eu digo. Tem as regras. Tipo assim, na escola, na sala de aula, você pode usar. Na rua... Eu digo, na rua, meu filho, aqui é no frio. Olha, criar filho já é estafante. Não é muito, muito estafante. É adoecedor. Eu te digo que é adoecedor mesmo. E assim, hoje eu tenho o privilégio de fazer terapia. E muitas vezes eu passo sessões falando exatamente sobre isso. Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz que meu filho vai fazer 17 anos, toda vez que ele vai chegando na maioridade, eu vou ficando tensa. Tipo, ele foi viajar sozinho, né? Aqui mesmo... Foi pra casa do padrinho. E eu queria que ele fosse com aquela plaquinha, né, de adolescente. Gente, a Ladé é enorme, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E eu queria que ele fosse com aquela plaquinha de adolescente e ele achando o maior mico. E eu me lembro que de repente eu digo, cara, eu tô tentando te proteger. E aí ele tomou aquele susto, aí eu fico mal, porque eu sabia que se alguém enxerga que ele é um adolescente, porque na idade dele ele já pode viajar sozinho e não precisa da plaquinha, da identificação. Da identificação. Mas eu queria que ele estivesse ali para exatamente alguém olhar e falar assim, não, é só uma criança, sabe? Sei, para ter um olhar mais condescendente. E eu tentei, isso me pega muito, assim, sabe? Porque eu também tenho consciência que muitas vezes eu tiro dele o direito de viver determinadas experiências, sabe? Não, e assim, eu entendo. É muito, muito cruel mesmo, mas é só quem passa.
Só quem já foi seguido num supermercado, né? Só quem já pediu para ver a bolsa, que sempre é mesmo. Só para aquelas revistas aleatórias que saem sempre na Criança Negra, nas mesmas pessoas. Tipo, a gente veio... a gente tava no shopping e eu fui no banheiro e pedi pra ele me esperar. E de repente o cara... E não que é aquela... Todo mundo fala assim, mas foi só uma coincidência. E aí vem um casal e pergunta pra ele assim, você trabalha aqui? E ela daí tava com uma roupa que não tinha nada a ver com a roupa de funcionários, né, do shopping. Porque é o que as pessoas não conseguem entender, que toda vez que alguém conta uma história dessa de confusão, todo mundo, gente, mas a pessoa se confundiu. Eu digo, gente, mas é sempre esperar da gente esse lugar da subserviência. É como que se a gente não pudesse estar em um outro lugar. Que não fosse um lugar que não fosse um lugar de servir. Sabe? Como é se você não estiver servindo, então tem alguma coisa que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Por que você tá assim? O que esse menino tá fazendo aqui no shopping parado, perto do cinema? Sabe? É como se ele não tivesse o direito de experienciar, né, de viver aquele lugar. A gente está o tempo todo nesse estado de tensão. Você, em relação à sua educação, você acha que você mudou muito a educação que você... Os seus pais tinham essa mesma preocupação? Ou não estavam nem ainda atentos a isso? Eu sei que você já é uma exceção, que você sempre fala, que você não é de uma família de mulheres que foram todas empregadas domésticas, né? A sua família, sua mãe era professora. Você já era uma exceção. Mas, ao mesmo tempo, você não era em outros ambientes. Não era. E deixa eu te dizer, eu estudei em escola particular, não era na escola particular, referência, mas era escola particular. E por ser escola particular, também tinham poucas pessoas pretas. Então, assim, o que meus pais diziam, e que hoje eu consigo entender, é muito cruel de ouvir, mas meus pais me diziam muito, você tem que ser muito melhor. Tipo, a gente sempre foi obrigada a ser boa aluna, porque meu pai dizia assim, você já é preta, então o povo vai sempre esperar de você o pior. Então eu tava que peso, né? É isso. Então, assim, eu estava sempre naquele estado de tensão de fazer tudo da melhor forma para ser vista minimamente como alguém possível, sabe? Então, assim, meus pais me diziam isso. Então, falava sobre minha aparência, sobre o cabelo, né? A gente não era tudo que podia usar. Eu me lembro que quando eu comecei a usar Black Power, eu lembro de minha avó tensa, falando assim, minha filha, você tem certeza que você entende que é o lugar do afeto, né? É o que era possível dentro daquilo, do que aquelas pessoas tinham de entendimento. Então, eu venho de uma família que sempre me disse que eu era uma pessoa preta, só que eu também venho de uma família que, ao mesmo tempo que eu apanhei muito, porque era daquela época, né? A gente tomava muita porrada para aprender as coisas. É contraditório, mas ao mesmo tempo tinha muito carinho. Sabe como é? A gente ouvia também coisas boas, assim. Eu nunca ouvi que eu era bonita, mas eu sempre sabia que eu era inteligente. Sabe como é? Eu não tinha essa dúvida de que eu era esperta. Mas tinha dúvida se era bonita? Muitas. Sobre a minha beleza, eu não tenho ainda certeza. Mas talvez, será que também não era porque eles achassem que era muito mais importante valorizar a sua inteligência? Com certeza. Não era que talvez não achassem, mas assim, tipo, isso ela vai achar que é a mãe que está dizendo. Hoje eu tenho total consciência, assim, meus pais têm essa coisa assim. E meu pai, que era quem batia, é muito importante para mim dizer isso, que ele faz uma reflexão e hoje em dia ele passa, acho que até que ele pede tanto perdão por isso, porque ele reconhece, né, o quanto que aquilo era equivocado, assim, mas foi necessário, inclusive, a gente ter um enfrentamento de eu dizer pra ele, o que você faz comigo, você não tá mais me educando. Agora isso já é violência doméstica e é importante você saber. Eu me lembro desse dia. Olha, que a gente com quantos anos? Eu tinha 22 anos. E ele ainda batia? Não era. Aí eu falei pra ele, eu me lembro desse embate, assim, eu falei, isso não é mais educação. Isso é violência, assim. E aí eu acho que ele toma esse choque. E, assim, eu me lembro que a última vez que eu tomei uma surra foi no dia que o Brasil foi pentacampeão. Meu Deus. Eu lembro exatamente. E eu tomei uma surra porque eu tava na casa da vizinha assistindo o jogo. E pra meu pai aquilo era um absurdo eu estar na casa de alguém, sabe? Tarde da noite, porque os jogos eram da madrugada. Era na madrugada. Como é que você tá tarde da noite na casa de alguém, né? Não pode. Eu já falei isso e as pessoas sempre confundem por eu ser muito bem-humorada quando eu digo que eu tive uma educação muito rígida mesmo, assim. A gente lá em casa, 8 não era nota boa. Tipo assim, você tirou 8? 8, você podia ter tirado 10, sabe? E ao mesmo tempo eles diziam pra gente, né? Dentro do que era possível, eles queriam proporcionar o melhor, sabe? Manhã, eu falo que manhã nunca me respondeu uma pergunta. Se eu perguntasse assim, manhã, por quê? O céu é azul. Ela dizia, vai pesquisar. Você pode encontrar a resposta. E eu acho hoje em dia isso incrível. Muito. Sabe? Isso é incrível. Ela nunca respondeu. Então, assim, ela me dava a oportunidade de encontrar as minhas respostas, sabe? Eu não sei nem se ela tinha noção de que ela estava fazendo isso. Não, ela devia estar apressada mesmo, resolvendo um monte de coisa. É porque eu era conversadeira. Eu sou devia estar meio apressada, resolvendo. Não, Maíra, vá procurar que você vai encontrar. Mas eu queria falar um pouquinho da sua avó, porque você... a gente teve muitas histórias, nós convivemos durante muito tempo. Então, eu tenho informação de coisas que eu queria muito que ela compartilhasse. De você se formando ajoelhar diante de sua avó, ela dizia assim, não se ajoelhe. Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Porque para mim foi o aprendizado mais
bonito que minha avó me deu. Eu vou me ajoelhar, a cena é muito engraçada, inclusive, né? Porque minha família é uma família onde o humor é muito presente. Aí eu vou me ajoelhar achando que eu tô fazendo a coisa mais linda do mundo. Eu digo, agora ela vai ficar encantada pela neta. Criou você muito, né? E aí, quando eu me ajoelho, ela me pega assim pelo braço bem firme e ela fala, não se ajoelhe. Eu não te criei pra isso. Não se ajoelhe nem pra mim. E isso pra mim é a maior lição, porque é a intenção de que você pode ser humilde, né? Que humildade não tem nada a ver com subserviência. Você tem que ter... A altivez, ela é fundamental, ainda mais para pessoas como eu. Então, assim, ser altiva é diferente de você ser uma pessoa arrogante, mas, ao mesmo tempo, você precisa entender os momentos de você se dobrar. E para quem você vai se dobrar. Eu acho que essa é a lição que minha avó me dá neste dia, sabe? Eu sempre lembro disso. E, para mim, é... uma das coisas assim mais lindas que eu posso falar dela, assim, eu sou jornalista por conta de minha avó, porque minha manhã não me respondia nada, mandava eu pesquisar, e minha avó me pedia para ler o jornal. Lê aqui o jornal para mim, sendo que minha avó sabia ler, e eu nunca questionei isso. Ela dizia, lê aqui o jornal, e aí eu li o jornal todo para ela. É porque eu era retada, como a gente fala na Bahia, eu era... Ai, gente, eu era... E você fala de Ayana, né? Mas eu era... Mas não é porque a Ayana, você tem que conhecer. A Ayana é ventania. A Ayana faz aquele furacão aqui, um furacãozinho, sabe? Ela é... que ela tá aqui, ela já ia estar levantando, ela já ia abrir esse livro, eu já queria saber. Ela já ia perguntar, e ela ia falar, e ela dá a opinião dela mesmo, e ela... Gente, ela tem 4 anos, fazendo 5, só para vocês terem uma ideia, tá? Ela tem 4 anos. E ela dá a opinião, e ela fala, e ela diz que a roupa tá feia, ela faz que o batom não tá bom, ela fala tudo, você não tem noção. Outro dia eu me maquiei, eu não sei me maquiar assim muito, aí eu fiz, aí eu perguntei, mas meu marido tá bom, aí Marcos fez, não, tá bom, aí ela fez... Ih, mamãe. E já com a cara assim, até se eu tiver ela. Mais 2 anos ela vai estar te maquiando. Ela já dá, né? Olha só, há um tempo atrás eu andei vendo suas redes, você meio que se afastou um tempo. Você falou muito de dor, de sofrimento. Eu queria entender se era algo muito relacionado a você ou se era uma dor pelo coletivo, porque eu sinto que às vezes você sofre muito pelo conjunto. Até em questões como do BBB, você se envolve de uma maneira que o seu sofrimento passa a ser seu, né? Sim. Então, eu queria entender se foi bom se afastar um tempo, o que foi? Me salvou ter me afastado, assim, e foi pelos 2 motivos. Exatamente porque tem dores que me atravessam, né? Quando acontece um caso de racismo, não é uma coisa isolada. Não é uma coisa que aconteceu lá com a outra pessoa. É algo que eu sei que pode acontecer comigo, ou que já aconteceu, porque eu já passei por algumas situações assim. E eu acho também que as redes sociais, Fátima, se a gente não souber como utilizar, a gente começa a se comparar, a gente começa a ter dúvidas da gente, a gente começa a ter sentimentos que não são tão nobres assim. E quando eu fui ver, eu estava imergida neste lugar dos números, sabe? Eu preciso apresentar isso, eu preciso fazer isso, meu engajamento. E eu falei, não é isso. E eu sou muito tranquila, né? Essa humildade minha avó me deu. Eu digo, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida, sabe? Eu vou fazer comida para vender, que é uma coisa que eu adoro fazer. Porque eu estava ali entendendo que eu estava adoecendo. Eu falei, eu não quero estar em um lugar onde eu poderia levar alegria e reflexão para as pessoas e estar adoecida. E eu também não quero fazer nada de mentira. Agora, uma das coisas que eu parei de fazer, você sabe disso, né? O debate racial sempre foi muito importante para mim. Eu fui forjada na luta antirracista. Eu venho da militância real, orgânica, da rua, de ir pra rua levantando bandeira, né? Mas a internet é um lugar também de muita disseminação de ódio, onde as pessoas atacam. E o hate para mulheres pretas é sempre muito cruel, porque ele não vem apenas, tipo assim, não é uma discordância, é uma ameaça. Eu já fui ameaçada de morte. Sabe como é? Já tive gente dizendo que... Eu me lembro que eu dei uma opinião, que eu digo que eu não gosto da expressão passar pano. Sabe aquele momento que você tá assim, você fala algo aleatório, eu falei, não gosto dessa expressão passar pano, acho tão classista. Só que eu fiz a grande bobagem de comentar isso nas redes sociais. E aí uma outra pessoa pega esse meu comentário e ridiculariza, e daqui a pouco eu virei uma grande piada, e tinham várias pessoas me mandando mensagem, e eu tava grávida de Ayana. E aí eu me lembro de um comentário que é assim, você deveria pegar o pano, se enforcar, matar você e sua filha que está na sua barriga. Porque eu tinha dito que não gostava da expressão. Desse jeito. O mundo está muito doente. E acho que assim, não dá para imaginar o que seria, o que significa isso, sabe? Né? São ataques, assim, o BBB esse ano, eu me contive e tentei não comentar, sabe? Falei assim, eu não vou assistir porque ano passado
A gente pode não gostar ou gostar do vencedor, mas assim, não entender as dores que ele passou dentro do programa era muito cruel, porque a gente percebe como as pessoas banalizam, inclusive, nossa existência, né? E as coisas como são, às vezes, subjetivas. Sabe? Aquelas coisas que, da mesma forma que sutis, que a gente que é mulher entende quando o cara tá sendo machista, a gente entende, às vezes os outros homens não. Acham que ele tá sendo, inclusive, gentil, e a gente tá entendendo que ele também é menosprezando ele. A gente que é pessoa preta, a gente também sabe quando está acontecendo racismo. A gente sabe que é naquele comentário que é da pessoa se surpreender. Nossa, como você é inteligente. Que é tipo, e não esperava isso de você, sabe como é? Que é essa pergunta de você trabalha aqui? E essa pergunta da gente, se a gente trabalha aqui, é sempre pra gente, sabe como é? Das pessoas confundirem, às vezes a pessoa preta ser a dona da casa, mas as pessoas achar que se ela tiver uma pessoa branca trabalhando na casa, que aquela casa deveria ser daquela pessoa. Então, assim, são essas coisas que acontecem, né? E que elas são minuciosas, mas grandiosas ao mesmo tempo, sabe como é? Porque ali vai minando a nossa existência. Vai adoecendo, sabe? O racismo adoece mesmo, porque às vezes quando você vê, você tá ali adoecida. Eu comecei a fazer terapia, comecei a ter que usar ansiolítico, sabe como é? E a terapia me salvou, porque eu tava entrando nesse desespero. E você hoje consegue lidar de novo com um pouco mais de prazer com as redes? Sim, e aí assim, porque eu tenho sentido os vídeos mais... eu me afastei também assim de determinadas pautas, que é, eu não deixo a minha história de lado, mas eu preciso entender que na rede social, até porque muita gente que não me conhecia, às vezes dizia que eu era militante de internet. Eu dizendo, cara, eu tava na rua tomando porrada da polícia. E essas pessoas, elas me conhecem, inclusive, depois do encontro. Então, tem gente que não sabe da minha história de antes. Que em 2003 eu tava na rua, que eu fui e sabe que eu fui participar da construção da Lei 10.639, que eu ajudei a criar o material. Essas pessoas não sabem disso, né? Que eu tava ali participando nas ruas de Salvador, das atividades, sabe como é? Contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, sabe? Contra a violência à mulher. E as pessoas não sabem disso, porque elas não tinham internet antes. E elas também não me conheciam. Chegava, Então, assim, é muito engraçado. E aí você precisar provar que você não está fazendo isso... não, eu estou fazendo isso porque é o que eu acredito. É a minha não estou essência, fazendo né? isso porque eu quero ganhar like. E aí, quando eu vi que eu estava entrando nesse lugar, eu falei... Tem muita gente já lutando, então eu vou ficar aqui, eu vou fazer a minha luta real, sabe? Eu vou fazer a minha luta do cotidiano, a minha luta de abrir portas, sabe? Como é de tentar assegurar das coisas que eu faço e que hoje em dia eu prefiro que ninguém nem saiba. Então a gente passa por... Você já deve ter passado por isso em algum momento, que as pessoas começam a te julgar. Sim, sim. E aí você fala, não, a história não é essa. E as pessoas criam verdades absolutas sem saber a realidade. E não adianta nem tentar rebater, porque não vai surtir efeito, né? Uma conversa... oca, só vai e não chega. Você pode chegar lá, contar a verdade, mostrar foto, o print, tudo, o registro e tá, mas... Me fala uma coisa, quando a gente se conheceu, você era a jornalista e, né, Maíra Azevedo. Aí, de repente, vem essa propaganda enganosa de te amar, porque de Má não tem nada. Brincando, é Má de Maíra. É, Má de Maíra. Minha mãe me chama de Má. E aí, depois, você hoje é atriz, escritora, tem stand-up. O que te dá mais prazer na hora do trabalho? Meu Deus, Fátima. Porque tudo dá prazer. Eu sou apaixonada por trabalhar, sabe? Isso daí eu acho que eu herdei muito de meus pais, assim. Eu gosto de trabalhar. Se me falar que eu não gosto de sair de casa, eu adoro ficar em casa. Adoro. Minha vida fica dentro de casa fazendo comida. Me falou que tem um trabalho, eu tô pronta, sabe? Aí não importa. Eu gosto de trabalhar, assim. Trabalhar me move. Então, eu gosto de fazer tudo, assim, eu adorei escrever meu livro infantil, mas eu acho fantástico. Vamos falar o nome, que é A Menina que Não Sabia. A Menina que Não Sabia que Era Bonita. Que era bonita. E aí, mas eu me lembro da emoção que eu senti quando eu fui contratada para ser repórter do À Tarde, sabe? Quando alguém me pergunta de sonho, eu não tinha vontade de trabalhar na televisão, meu maior sonho era ser repórter do À Tarde. Mas aí eu lembro do primeiro dia que eu te conheci, eu me lembro que no corredor, quando você veio falar comigo antes, que eu fiquei em êxtase e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso saber como eu vou reagir. Eu tô com Fátima Bernardes. E eu acho que você tava falando comigo, sabe aquela cena de filme assim que a pessoa tá falando, eu não conseguia processar nada, eu dizia só de risada e acende. Tipo uma daquelas caras. Mas eu não lembro até hoje que você me falou, porque eu tava assim... Eu tô com Fátima Bernardes, eu só pensava isso, sabe? Então, assim, cada coisa me dá um prazer em um lugar de realização e também de perceber que eu realizei sonhos que eu nem sonhei. Porque pareciam que eram impossíveis. Esses são os melhores. Sabe? Eu nunca imaginei que eu ia um dia ser parceira de Fátima Bernardes. Eu te disse isso uma vez.
porque eu via a Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional e era um lugar distante, era alguém que eu assistia nas minhas aulas de telejornalismo como referência e de repente um dia essa mulher me chama de parceira. Aí eu digo, cara, eu não sonhei isso. Sabe como é? Tipo assim, eu trabalho no Jornal à Tarde que eu tinha Levi Vasconcelos, Eduardo Zeda, Ivana Braga, Adilson Borges como referência, sabe? Pessoas que eu amava, assim. Eu adorava jornal impresso, assim, ler, eu era ávida, assim. E aí eu me lembro que no dia que eu sentei do lado de Duda, né, que é Eduardo Zeda, Duda é bem mais velha do que eu, tinha idade de ser minha mãe mesmo, mas eu me lembro que eu estava do lado dela e eu ficava... E eu acho que ela devia pensar que eu era desequilibrada, porque eu sentada do lado dela, eu ficava aí todos os dias. Eu trabalhava à tarde, ela trabalhava pela manhã. E aí quando eu tentava chegar cedo, só para poder ficar, tipo, escolher um lugar, tempinho perto dela. Eduardo Zeta. Quando você fala assim que eu que eu conquistei alguma coisa que eu nem sonhei, tem um aspecto que é muito legal, né? Que é assim, nossa, fui mais longe do que eu imaginava, mas outro que é o que você estava dizendo, que é mais preocupante, que é assim, não dava nem para sonhar chegar lá. Isso não é legal. Esse não é legal. Mas e perpassa por isso também. E é muito importante dizer isso, porque pessoas como eu são educadas para saberem que em alguns lugares a gente não vai chegar. E não é, e quando eu digo são educadas, é porque, inclusive, a própria mídia às vezes vai mostrando isso. Quando você tem uma televisão onde todo mundo é branco, você está ensinando para pessoas pretas que ali não é o lugar dela. Porque a gente também aprende com a mídia. Quando você liga a televisão e você não vê ninguém parecido com você, você já está ali recebendo a informação que ali não é o meu lugar. Acho que a Ana vai ter um pouco mais de facilidade, né? Pois é. Nisso. E assim, a gente espera, né? E já tem, tipo assim, como eu vejo hoje em dia, ela gostar do cabelo dela, a Ladê, sabe? A Ladê escolheu o tipo de cabelo que ele quer usar, aí usou dread uma época, aí tirou, aí ficou de cabelo curto, depois usou black, aí agora tá voltando pra usar dread de novo. E é uma conquista, porque antes, meninos pretos só tinham a opção de raspar a cabeça. Eu mudo de cabelo, gente, mas essa mulher muda muito também. Adoro mudar de cabelo. Adoro. Mas tem algum sofrimento, não? Quando muda? Eu sou, depois das laces... que a gente tá pronta. Mas aí eu decidi cortar o meu cabelo, né? Eu já cortei outras vezes e tudo, mas eu cortava e daqui a pouco eu botava minha Nunca tinha te visto de cabelo curtinho assim. Pois é, mas aí... Não, você me viu uma vez só. Eu fiz uma vez Não, mas não era... Acho que era diferente o cabelo. Foi mais curto, mas foi uma vez no encontro eu fiz de cabelo curto, com o meu cabelo natural. Só que aí eu vi a Ana sem entender como era o meu cabelo. Eu entendi que ela só tinha referência de mim, de Mega. E aí eu falei, cara, ela precisa saber que o cabelo da mãe dela é crespo, sabe? 4C. E aí eu decidi cortar. O que é 4C? É o tipo de textura, que é a textura mais crespa que tem, sabe? Sim. E aí eu falei, ela precisa descobrir a mãe que ela tem realmente. Porque cabelo é identidade. Muito. Sabe? Então, assim, cabelo é aquele lugar que você se reconhece. E aí é muito engraçado que eu fiquei sempre na dúvida. E aí, hoje em dia, eu tô me achando tão bonita de cabelo curto. Tá muito bonita. Eu também achei muito. Porque é isso, se você quiser diferente, tem perucas, tem formas de você usar. E você vai deixar ele crescendo um pouquinho. Vou deixar. Mas assim, não tô nem conseguindo deixar crescer. Porque lá em Salvador tá fazendo um calor desgramado. Aí eu tô cortando. Aí eu digo que vou deixar crescer. Que tem dia que eu sinto falta. Ai, vou botar meu Mega de novo. Aí toda vez que eu vou botar o Mega, ai, que eu lavo minha cabeça, que o vento bate aqui, que é aquela fresca aqui no pescoço, eu digo, não vou não. E é curioso que você falou do livro para criança, né? A menina que não sabia que era bonita, você já disse que você não sabia, que você sabia que era inteligente. Sua filha sabe que é bonita? Ela é a motivação desse livro. Eu falo um dia assim para ela, eu digo, ai, Ana, você é tão linda. E aí ela, com esse comportamento que eu te disse que ela tem, ela faz, eu sei, mamãe. E aí quando ela falou isso, eu achei tão lindo, sabe como é? Porque ela não falou de forma arrogante. Sim. Ela falou tipo assim, eu já sei disso. E aí pra mim despertou um sentimento que bom que minha filha sabe. Só que aí eu fiz uma conexão que eu tentei lembrar se eu sabia. E aí eu fui lembrando que a Maíra, criança, não tinha noção sobre a beleza dela. Sabe como é? Não tinha tempo de ter essa conversa, né? Esses pais que sentam em conversa é muito recente. Né? Então, assim, eu não tinha essa conversa sobre beleza. Assim, você é bonita, você... E não tinha... Nós tínhamos muitos deveres a cumprir, né? Isso, sabe? E eu tenho total consciência que meus pais e minha avó não faziam isso por falta de afeto. É porque... Não era assim, não era esse modelo de educação que existia, né? O modelo de educação era você cobrar... Impositivo, né? Exigir, tipo, você tem que estudar, que você tem que ser alguém na vida, tem que arrumar um emprego de carteira assinada, né? Tipo assim, o sonho de meus pais era que eu fosse concursada, né? Tem que ser concursada para ter estabilidade, ter um concurso. Então, assim, quando eu vou pensar sobre isso, eu digo, poxa, eu não sabia que eu era bonita. E aí eu falo assim, eu preciso falar sobre isso, eu quero fazer...
fazer as pazes Com a sua criança. Porque, sabe, com a minha criança. E esse livro, para mim, é muito engraçado, porque é um livro infantil, mas eu recebo muito feedback de pessoas da minha idade, de mulheres que dizem assim, parece que você está contando a minha história. Parece que você está falando de mim, eu também não sabia. E assim, eu vejo que a maioria das mães compram um livro para elas e leem para os filhos. Sabe? Que legal, né? Esse aqui não, esse aqui você fez para as mulheres mesmo. Eu até trouxe, porque ele não está autografado. Vai ser hoje. Te amar, como se livrar de um relacionamento ordinário. Em 5 frases, o que uma mulher deveria observar quando está num relacionamento? Primeira coisa, ela tem que se observar, né? Você tá bem? Você tá bem? Esse relacionamento deixa você... Eu sempre digo assim, é muito simples, matemática. Faça as contas. Você passa mais tempo bem ou confusa por causa dessa relação, sabe? Porque às vezes a gente tem a resposta, né? A gente só não para para analisar. A gente só não para para pensar. É. Mas a gente tem a resposta. Você passa mais tempo como? O que é que essa relação te traz? Quais são as melhores coisas desse relacionamento? Quando você começa a se responder isso, você começa a entender. É muito simples, e eu fui me dando conta disso, mas, velho, eu digo direto pra Marcos, eu digo, você chegou, meu filho, pra mim, eu não sei se é na fase boa ou na fase ruim, porque você chegou na fase que eu sei o que eu quero pra mim e sei também o que eu não quero, sabe? Às vezes eu digo pra ele, você é um excelente partido, só que eu sou ótima inteira. Sou ótima, sabe? E é muito importante ter essa consciência. E eu, jovem, eu não tinha, até porque existe também uma cobrança que mulheres precisam ter um relacionamento. Então, eu vejo gente dizendo assim, antigamente os relacionamentos duravam mais. Porque muita mulher era obrigada a se calar, inclusive para poder viver em paz. Porque fora a questão financeira também. A dependência financeira. A própria lei que mulheres desquitadas eram mal vistas, né? Até outro dia, isso é muito recente. Então, os relacionamentos duravam mais porque aquelas mulheres não tinham alternativa. Então, quando você começa a pensar assim, ó, esse cara não me faz bem, essa mulher, né, não importa quem seja, relacionamentos abusivos, né, independe de gênero. Então, assim, pra mim é fazer essas contas. Depois que eu comecei a fazer essas contas, eu calculo. E quando o Marcos tá chato, eu digo, não tá legal, hein? Tô logo te avisando pra gente botar aqui na balança e ficar bacana. Sabe? Eu também devo ficar chata às vezes. Aí quando ele fala, ele outro dia me pergunta, você acha que você não fica chata? Não, eu digo, mas aí cabe a você me dizer quando não tiver legal pra você. Eu não tenho que eu tenho que prestar atenção no que eu estou vivenciando, como tá pra mim. E você tem que observar o que você está vivenciando e que se tá legal pra você. E aí junto a gente tem que porque isso não é egoísmo. Isso é cuidar, na verdade. É você estar atento à relação, porque você pelo menos está achando que vale a pena continuar investindo naquilo. Tem uma coisa que você fez aqui que eu achei incrível, deixa eu ver se eu acho, eu tinha que ter marcado, que é quando você lista todas as razões de A a Z de por que a mulher... Por que terminou o relacionamento. E não é por causa do corpo dela, não é? É porque ele é isso, ele é... Então você faz uma listagem de coisas que podem ser o motivo do fim e que não é ela, né? Porque muitas vezes, no final da relação, os caras tentam responsabilizar a mulher. Eu já vi homem responsabilizar a mulher pela traição. Eu te traí porque você não queria fazer sexo comigo todo dia. Não, foi uma escolha, foi uma decisão. E a gente precisa ter essa consciência que uma pessoa, ela pode ser não tão bacana assim em uma relação por decisão, por uma questão de comprometimento, né? Como é que você se dedica? Você quer estar? Porque relacionamento é escolha. É uma escolha diária. Porque assim, quando você sabe, por isso que é importante você ter a sua independência financeira, você ter sua independência emocional. Porque quando você sabe que você tá ali só porque você quer, porque você gosta, é muito bacana. Agora você fala assim, poxa, detesto ele, lá vem ele. Mas você precisa ficar porque você precisa do dinheiro para comprar alguma coisa. Você precisa ficar porque você não consegue viver sem ninguém, sabe? Não. Você tá ali porque você quer, porque tem alguma coisa que é bacana. Poxa, isso aqui eu admiro. Porque nenhum relacionamento vai ser perfeito. Não existe, né? Porque conviver com outra pessoa é difícil. Né? Mas quando você toma a decisão junto de construir algo bacana, e quando eu digo construir algo bacana, é essa relação, aí sim é gostoso, né? Dá uma sensação de que, poxa, a gente tá num caminho certo. Hoje, além de relacionamentos, o que você acha que mais rende? O que as pessoas mais buscam quando vão conversar com você? É criação de filho? Os pais mais velhos? Ainda relacionamento? O que as pessoas querem ouvir de você? As duas coisas, relacionamento e sobre maternidade, assim, sabe? Porque eu tentei ser uma mãe real, assim, eu sou a mãe que tá em casa, quem toma conta de meus filhos sou eu sou a mãe que faz a comida, eu adoro cozinhar, adoro, meu Deus do céu, eu amo cozinhar, cozinhar me relaxa. Mas assim, e eu gosto de estar ali, né, de estar presente, eu sou aquela mãe que chega, cadê? Deixa eu ver aí a tarefa. Abre a porta do quarto dela dele, eu digo, tá olhando o quê? Eu digo, é o quê isso aí é o quê? Mas tem que fazer, né? E agora ele faz. E é muito engraçado que agora ele já tá, né? Porque ele se acha já
Não, quase 17, imagina. Aí ele faz, pô, pra que isso? Minha privacidade. Eu digo, privacidade o quê? Que eu não sei. Eu digo, porque tá um... Aí eu sou logo... Sabe como eu penso? Eu digo, é um serial killer disfarçado, entendeu? Uma pessoa abusando. Aí ele fala, pô, você é criativa, você realmente tem que ser. Outra, eu digo, não sei, eu quero ver quem é. Deixa eu ver aí, essa voz eu tô achando estranha. Aí ele vai... Mas é isso, porque a gente ser parceiro não significa a gente abrir mão de ser a mãe, né? E eu digo lá em casa, eu digo, a gente é amigo, mas não esqueça que tem aqui uma hierarquia, porque eu sou sua mãe. E nem sempre eu vou poder fazer aquilo que você quer. Porque talvez aquilo que você quer não é algo que é possível dentro das nossas condições, ou é algo que não é possível para você. É tanto que eu digo que ter pais idosos e filhos adolescentes, às vezes você entra na mesma linha de educação. Assim, você vai sair com quem? Você não pode sair mais sozinho. Fica com os pais e com os filhos falando as mesmas coisas, né? Você não vai poder sair sozinho. Quando chegar, me avise, sabe? Porque tá nessa fase que eu digo pra ele, você não tem idade suficiente para muita coisa e manhã já passou da idade de muita coisa. Porque às vezes vai estar na rua e não é questão de etarismo. Tem uma questão mesmo de uma preocupação física, sabe como é? De determinadas vezes limitação de andar, sabe? Minha mãe tem problema no joelho. Então, existe essa preocupação neste lugar. Mas, assim, uma das coisas que eu mais gosto é de ver minha mãe ocupando o mundo, sabe? Como é? Se divertindo, indo por lugares. E quem mais estimula ela a sair para viver sou eu. Só que eu digo a ela, você tem que sair com responsabilidade, sabe? Você tem que me avisar. Deixa aqui a lista das pessoas, um telefone de contato. Atenda o telefone, se comporte. Tipo, você não vai comer aquilo que o médico disse que não pode. Então, assim, as pessoas, às vezes, como elas percebem que eu tenho essa vida real, né? Minha mãe tá sempre muito presente comigo. Você mesmo sabe disso. Minha mãe tá sempre muito presente, meus filhos também. E eu desenvolvi uma relação de parceria, né? A Ana ainda é muito criança, mas com a Lade a gente tem uma relação de troca. Assim, a Lade é meu melhor amigo. Ela sabe tudo o que acontece na minha vida, de bom, de ruim. Se eu tô triste, eu digo, filho, eu tô triste por tal motivo, sabe? E aí, às vezes, ele hoje em dia me surpreende me dando conselhos. Ele, você precisa parar de querer carregar o mundo nas costas. É por isso que você tá assim, você tá sobrecarregada, porque você mesmo se permite. Olha! Sabe? Ele é todo filósofo. Assim, Sócrates, eu chamo ele de Sócrates. Eu digo, oi, Sócrates, Platão. Tudo ele tem uma teoria e ele fala... É porque sabe muito, né? E você lembra Mas que tá legal vocês fazendo vídeo juntos, né? eu adoro. Ele gosta? Ele gosta, mas tem várias recomendações. Tem que esperar o tempo dele, ele tem que estar bem. Entendi. Tipo assim, tem que Ele aprova? Aprova e ele tem que estar bonito. Sabe? Entendi. Como Ele não gostou? Às vezes ele quer mudar de roupa, porque eu gravei com essa camisa semana passada. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus. E eu sou aquela pessoa... Teve um tempinho agora, vamos fazer agora. A Ayana tá dormindo, bora. Porque muita gente questiona porque eu não gravo com a Ayana. Primeiro, pela pouca idade, ela não tem noção. Então, assim, eu quero que ela saiba o que ela tá fazendo, né? Não quero que ela venha fazer. Quando ela pede pra fazer, eu digo, então venha. Mas, assim, só que ela ainda não tem essa noção. E eu tenho muito... Porque, assim, ela, de certa forma, já sabe se defender. Sabe? Ela já tem uma noção, já tá... Eu eduquei ela pra ele ter uma compreensão de mundo que eu ainda não posso cobrar dar pra Ana, sabe? Então, pra mim, é muito legal. E eu adoro nossas trocas. Tem dia que ele que tem a ideia do vídeo, mãe, bora gravar isso aqui. Só que ele é todo isso que eu chamo ele às vezes de diretor, porque ele tem um elemento. Se você vier de cá, aí ele me dirige, se você vier de cá e para aqui. Aí eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, grave aqui logo. Bora. Vamos botar um conteúdinho que tá precisando. Bom, em uma palavra, tá? Porque primeiro que vier na sua cabeça. Infância. Feliz. Feliz. Filhos. Sem definição. Racismo. Silêncio. Humor. Renovação. Futuro. Eu creio. Ai, que lindo! Obrigada! Eu tinha certeza que eu ia revisitar vários assuntos, que eu ia aprender novas coisas também. Eu tô muito emocionada que de bom. estar aqui, assim. Eu tava super nervosa e eu te disse isso o tempo todo, porque tem um lugar de carinho, sabe? Assim, eu sou muito grata a você, eu sei que eu falo, inclusive, eu aproveitei agora pra falar, porque toda vez que eu vou falar, você faz, o que é isso? Não. Porque você não gosta de... Mas eu acho que é tão importante, eu acho que a gratidão é um exercício tão importante que a gente precisa colocar pra fora. Eu sou muito grata a você, porque você foi uma das pessoas que acreditou em mim, né? Olhou pra aquela... Bote ela aqui sentada no sofá. Sabe? Olha que coisa boa ficar do lado do sofá de você. Ainda vou pedir um autógrafo. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Porque esse livro chegou pra mim na época, mas não chegou autografado, não. Mas que você sabe que eu sou tímida. Não parece, as pessoas não acreditam. Escreve aqui. Meu Deus, que emoção.
Mas é sempre muito importante dizer isso. A gente precisa, de fato, celebrar as pessoas que olham pra gente com afeto, das pessoas que acreditam na gente. Assim, o seu olhar sobre mim mudou a minha vida, sabe como é? E permitiu que outras pessoas me olhassem também. Porque, às vezes, precisa que alguém de fora enxergue a gente para que outras pessoas ao nosso redor nos olhem com mais carinho e afeto. Então, eu tô te dizendo isso olhando nos seus olhos. Que linda! E Mas pra é te que agradecer. você também enxerga os outros. Cada vez que você fala alguma coisa, que você salva uma pessoa, você também está olhando para essa pessoa. Você tem esse olhar. Então, que bom que os nossos olhares se encontraram. E não que é? bom que a gente se entendia pelo olhar. Muito, gente. Então vai, autografa. Enquanto ela está autografando, eu quero dizer o seguinte: se você gostou da nossa conversa, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para os amigos, espalha por aí. Toda semana a gente tem vídeo novo, toda quinta-feira, ao meio-dia. Então, não perca. Um beijo, uma ótima semana e que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Querida. Isso aqui é.